O Teatro de Operações do Pacífico, de 1942 a 1945, representou um dos cenários de combate mais brutais e desafiadores da história militar. Longe dos campos abertos da Europa, a guerra era travada em um ambiente hostil de ilhas vulcânicas, atóis de coral e densas selvas tropicais. De Guadalcanal, em 1942, que marcou o primeiro grande confronto terrestre aliado, passando pelas praias de Tarawa em 1943, até as operações de Saipan em 1944 e a Batalha de Iwo Jima em 1945, cada metro de terreno era disputado com ferocidade. O clima era um inimigo à parte. Calor sufocante, umidade constante e chuvas torrenciais transformavam o terreno em lama, corroíam equipamentos e exauriam os combatentes. Neste caldeirão de desafios, a eficácia e a confiabilidade das armas eram questões de sobrevivência. Diante das demandas extremas desse teatro, surge um questionamento fundamental ao analisarmos o armamento. O que, de fato, definia uma arma como moderna ou obsoleta? Para quem exatamente essa definição importava no calor do combate? A resposta muitas vezes estava na performance real, não nas especificações teóricas. No coração do poder de fogo da infantaria americana, e em particular dos fuzileiros navais que lideravam muitos desses assaltos anfíbios, estava o fuzil M1 Garand, oficialmente conhecido como Fuzil dos Estados Unidos, calibre T-30 M1. Esta arma foi projetada por John C. Garand e adotada pelo Exército do Zaprisua em 1936, tornando-se o primeiro fuzil semiautomático padrão do mundo a ser distribuído em larga escala. No Pacífico, os marines não apenas confiavam no M1 Garand, eles o reverenciavam, jurando por sua confiabilidade e poder de parada. Era uma arma robusta, construída com simplicidade e durabilidade, capaz de suportar as condições mais adversas, da areia corrosiva das praias que podia emperrar mecanismos, a lama e densa vegetação da selva. Sua característica mais distintiva era a capacidade de disparar 8 tiros de forma semiautomática, sem a necessidade de recarregar manualmente entre cada disparo, como era comum nos fuzis de ação por ferrolho da época. Isso conferia uma vantagem tática inestimável, permitindo que um único fuzileiro mantivesse um volume de fogo significativamente maior e mais rápido que seus oponentes. O M1 Garand era a espinha dorsal do poder de fogo individual americano, um símbolo de confiança e eficácia para as tropas no fronte. Em contrapartida, as forças imperiais japonesas utilizavam uma variedade de armamentos, entre os quais se destacava a submetralhadora Type 100. Concebida em 1940 e oficialmente adotada em 1942, a Type 100 era, no papel, uma arma moderna para a época, representando a evolução das metralhadoras de mão. Seu design compacto, a capacidade de fogo automático e a intenção de prover um volume de fogo rápido a curta distância, características típicas das submetralhadoras europeias e americanas, sugeriam uma superioridade tecnológica em certos cenários. Contudo, a realidade do campo de batalha no Pacífico logo revelaria uma discrepância significativa entre a teoria e a prática. Enquanto o M1 Garand era um fuzil semiautomático de longo alcance e alto poder, a Type 100 era uma submetralhadora focada em fogo rápido, mas com limitações inerentes ao seu calibre e design. A questão que se impunha era: essa modernidade teórica, focada em cadência de tiro, realmente se traduzia em eficácia quando confrontada com as exigências brutais e multifacetadas do combate no arquipélago? O contexto tático desses combates de selva e ilhas era implacável e ditava as necessidades do armamento. As distâncias de engajamento variavam drasticamente, de confrontos quase corpo a corpo em trincheiras e bunkers subterrâneos, a tiroteios em clareiras abertas e em costas. A densa vegetação tropical frequentemente limitava a visibilidade a poucos metros, tornando o combate imprevisível e exigindo respostas rápidas. Neste ambiente, a capacidade de disparar múltiplos tiros rapidamente e com precisão era vital. Exigia-se um fogo imediato e, acima de tudo, confiável.
Cada disparo tinha que contar, e a capacidade de manter um volume de fogo consistente e preciso era crucial para suprimir o inimigo e avançar. O M1 Garand, com seus 8 tiros de calibre 30-06 semi-automáticos, fornecia exatamente isso a cada fuzileiro. A munição 30-06. Springfield era reconhecida por seu poder de parada excepcional, capaz de neutralizar um combatente com um único disparo, e por seu alcance e energia superiores, permitindo engajamentos eficazes a distâncias consideráveis. Esta combinação de fogo rápido e potente, em um fuzil robusto e confiável, representava uma vantagem estratégica fundamental para as forças americanas. Esta análise inicial nos levará a explorar em profundidade por que uma arma como o M1 Garand, que à primeira vista poderia ser vista como um fuzil tradicional, se tornou a rainha incontestável do campo de batalha no Pacífico. Ao mesmo tempo, examinaremos como outra arma aparentemente mais avançada e moderna em seu conceito, como a submetralhadora Type 100, falhou em entregar o desempenho esperado. A verdadeira modernidade, como demonstraremos, não reside apenas nas especificações de design ou na cadência de tiro teórica, mas sim na capacidade de uma arma de entregar resultados concretos, confiabilidade inabalável e poder de fogo decisivo no cenário mais exigente: a guerra. Os próximos segmentos detalharão as características, vantagens e desvantagens de cada uma dessas armas, confrontando suas capacidades com as brutais realidades do combate no Pacífico. O M1 Garand, oficialmente conhecido como Fuzil dos Estados Unidos, calibre 30 M1, foi muito mais do que uma arma. Ele representava uma filosofia de poder de fogo e confiabilidade para o soldado de infantaria americano. Projetado por John C. Garand e adotado em 1936, foi o primeiro fuzil semiautomático padrão do mundo a ser distribuído em massa, uma inovação que alteraria fundamentalmente a doutrina de combate da infantaria. Sua construção era robusta e deliberadamente simples, utilizando componentes de aço usinado e coronha de madeira que conferiam durabilidade excepcional. Essa robustez permitia que o Garand operasse de forma confiável nas condições mais adversas, desde o lodo pegajoso das trincheiras europeias até a areia coralina e a umidade corrosiva das ilhas do Pacífico. A filosofia por trás de sua criação era clara: fornecer a cada fuzileiro um aumento significativo na cadência de tiro e no poder de parada, sem comprometer a precisão ou a confiabilidade, uma combinação inegável de atributos que se provou crucial. As vantagens táticas do M1 Garand no campo de batalha do Pacífico eram inigualáveis. Em primeiro lugar, seu calibre 30-06. Springfield era um fator determinante. Esta munição, com um projétil de calibre 37, 62 mm e uma carga propulsora potente, gerava uma energia cinética considerável, resultando em um poder de parada excepcional. Em confrontos a curta distância, comuns na selva densa e nas redes de trincheiras e bunkers, a capacidade de derrubar um combatente inimigo com um único disparo era vital. Diferente de calibres menores ou menos potentes, o Into the 30-06 minimizava a necessidade de múltiplos disparos para incapacitar um alvo, o que era particularmente importante contra cargas banzai fanáticas, onde cada segundo e cada disparo contavam. Além do poder de parada, o Garand oferecia precisão e alcance superiores. Enquanto muitas armas da época sacrificavam alcance pela cadência de tiro, o M1 mantinha a capacidade de engajar alvos a distâncias consideráveis, com um alcance efetivo que podia exceder 500 metros nas mãos de um atirador treinado. Essa característica era uma vantagem decisiva ao tomar cristas elevadas, ao avançar sobre redes de trincheiras inimigas ou ao enfrentar posições fortificadas. Os fuzileiros americanos podiam suprimir o fogo inimigo ou neutralizar ameaças a distâncias que as submetralhadoras japonesas simplesmente não podiam alcançar com eficácia. A energia superior da munição 30-06 também garantia que os projéteis mantivessem sua trajetória e poder de penetração,
mesmo após atravessar folhagens densas ou barreiras leves, uma vantagem tática significativa no ambiente do Pacífico. A cadência semiautomática controlada do M1 Garand era outra característica definidora. Com seu sistema de gás que recarregava automaticamente a arma após cada disparo, o fuzileiro podia disparar 8 tiros rapidamente, sem precisar operar manualmente o ferrolho. Esta capacidade aumentava drasticamente o volume de fogo sustentado por cada soldado em comparação com os fuzis de ação por ferrolho, que exigiam que o atirador recarregasse manualmente após cada tiro. Contudo, ao contrário de um fuzil automático ou submetralhadora de fogo contínuo, a ação semiautomática do Garand permitia que o atirador mantivesse um controle preciso sobre cada disparo. Isso significava que o fuzileiro podia escolher entre disparos únicos e precisos ou uma sequência rápida de tiros para supressão, adaptando-se instantaneamente às condições do combate. Essa versatilidade combinava o melhor dos dois mundos: a precisão de um fuzil e o aumento de cadência de tiro. Uma curiosidade que se tornou lenda em torno do M1 Garand era o distintivo ping metálico que a arma emitia ao ejetar seu clipe em bloco vazio. A lenda urbana sugeria que soldados japoneses aprenderam a reconhecer esse som, interpretando-o como um sinal de que o fuzileiro americano estava com a arma vazia e, portanto, vulnerável, o que os levaria a atacar. No entanto, a realidade do campo de batalha era muito mais complexa. No caos ensurdecedor de um combate, com o rugido de fuzis, metralhadoras, explosões e gritos, um ping isolado era dificilmente audível ou discernível de forma consistente. Além disso, os fuzileiros eram treinados para recarregar rapidamente, muitas vezes carregando múltiplos clipes prontos. A cadência controlada do M1, seu poder de fogo e seu impacto psicológico sobre o inimigo eram fatores muito mais significativos e dominantes do que qualquer desvantagem teórica associada a esse som. O ping se tornou mais uma anedota de guerra do que uma falha tática crítica. O impacto da produção massiva do M1 Garand também não pode ser subestimado. Ao final da Segunda Guerra Mundial, mais de 5,4 milhões de unidades haviam sido fabricadas. Essa escala de produção garantiu que o Garand fosse a arma padrão da infantaria americana, amplamente disponível para cada fuzileiro. A padronização simplificava a logística, o treinamento e a manutenção, assegurando que as tropas americanas tivessem acesso a uma arma de combate comprovada e eficaz em todos os teatros de guerra, incluindo o Pacífico. A disseminação do M1 Garand, em números tão expressivos, foi um fator crucial para a superioridade de fogo individual das forças americanas, estabelecendo-o firmemente como a resposta americana no campo de batalha. Em contrapartida à robustez e eficácia comprovada do M1 Garand, as forças imperiais japonesas desenvolveram a submetralhadora Type 100, uma arma que, no papel, representava um esforço de modernização do armamento de infantaria. Concebida em 1940 e oficialmente adotada em 1942, a Type 100 foi a única submetralhadora japonesa a ser produzida em quantidade significativa durante a Segunda Guerra Mundial. Seu design, inspirado em modelos europeus como a Bergmann MP-18 e a MP-28, apresentava características que a posicionavam como uma arma moderna para a época. Um design compacto, capacidade de fogo automático e a intenção de prover um volume de fogo rápido a curta distância. Ela foi projetada para ser utilizada por tropas de assalto, paraquedistas e unidades especiais, onde a capacidade de disparar rapidamente em ambientes confinados seria uma vantagem. Contudo, a realidade brutal dos combates no Pacífico logo exporia as falhas críticas que a tornariam ineficaz e uma promessa frustrada no campo de batalha. Uma das falhas mais significativas da Type 100 residia na sua munição, o cartucho 8,22 cm Nambu. Este calibre, originalmente desenvolvido para pistolas, era notoriamente fraco em comparação com os cartuchos de fuzil ou mesmo com outras munições de submetralhadoras utilizadas pelos aliados. A munição 8,20 mm Nambu
possuía um projétil mais leve e uma carga propulsora significativamente menos potente do que o calibre 30.06 do M1 Garand, e até mesmo em relação ao 9,19 mm Parabellum, amplamente utilizado em submetralhadoras aliadas. Essa diferença resultava em um baixo poder de parada, o que significa que o projétil tinha menor energia cinética para incapacitar um alvo. Em confrontos diretos, especialmente contra soldados inimigos bem equipados ou em avanços banzai, era comum que múltiplos disparos fossem necessários para neutralizar uma ameaça, o que comprometia a eficácia tática da arma. Além disso, a baixa energia do projétil limitava sua capacidade de penetração em coberturas leves, como folhagens densas ou madeira, que eram comuns no teatro de operações do Pacífico. Outro ponto crítico da Type 100 era a dificuldade em controlar sua cadência de tiro. Dependendo da variante, a arma possuía uma cadência de tiro que variava entre 450 e 800 disparos por minuto. Embora uma alta cadência possa parecer vantajosa para o fogo supressivo, a combinação de um peso relativamente leve para uma submetralhadora com a falta de mecanismos eficazes de compensação de recuo tornava a arma extremamente difícil de controlar em fogo automático. Em rajadas prolongadas, os projéteis tendiam a se dispersar consideravelmente, comprometendo a precisão e tornando o fogo supressivo ineficaz a qualquer distância que não fosse extremamente curta. Para um soldado japonês, isso significava que, apesar do volume de fogo teórico, poucos projéteis atingiriam o alvo desejado, desperdiçando munição e expondo o atirador sem o benefício de um impacto real no inimigo. A precisão em disparos únicos ou rajadas curtas, que exigia considerável habilidade, era difícil de manter sob o estresse do combate. A consequência direta da munição fraca e da dificuldade de controle era um alcance efetivo severamente limitado. A Type 100 cuspia seus projéteis, leve e curto sem efeito à distância, o que era uma desvantagem colossal no teatro de guerra do Pacífico. Enquanto o M1 Garand podia engajar alvos a centenas de metros com precisão e poder de parada, a Type 100 era eficaz apenas em alcances muito curtos, tipicamente abaixo de 100 metros. Em um cenário onde os combates podiam alternar rapidamente entre confrontos a curta distância na selva e tiroteios a média distância em clareiras ou encostas, a incapacidade da Type 100 de projetar fogo eficazmente a alcances maiores colocava o soldado japonês em uma desvantagem tática significativa. Eles eram forçados a se aproximar muito mais do inimigo para serem eficazes, expondo-se ao fogo superior dos fuzileiros americanos equipados com o Garand. A raridade da Type 100 no campo de batalha também limitou seu impacto. Apesar de ser a principal submetralhadora japonesa, sua produção foi significativamente baixa em comparação com o M1 Garand. Estima-se que apenas entre 10, 000 e 27 00 unidades foram fabricadas ao longo da guerra, dependendo da variante e da fonte. Essa baixa produção pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo a escassez de recursos industriais do Japão, uma doutrina militar que priorizava fuzis de ação por ferrolho e metralhadoras leves, e a dificuldade de produzir armas complexas em massa sob as pressões da guerra. A consequência foi que a Type 100 nunca foi distribuída em larga escala para a infantaria regular, sendo reservada para unidades de elite ou paraquedistas. Isso significava que a vasta maioria dos soldados japoneses continuava a lutar com fuzis de ação por ferrolho Arisaka, que, embora confiáveis, não podiam competir com o volume de fogo semiautomático do Garand. A Type 100, portanto, não conseguiu alterar o equilíbrio de poder de fogo individual de forma significativa em favor do Japão. Em síntese, as falhas críticas da Type 100, munição fraca, dificuldade de controle e alcance limitado, contribuíram diretamente para uma desvantagem japonesa em termos de poder de fogo individual e coletivo. A arma, que prometia modernidade e volume de fogo, falhou em entregar a eficácia e a confiabilidade necessárias para o brutal cenário do Pacífico. Sua modernidade era mais teórica do que prática.
incapaz de competir com a potência e a versatilidade do M1 Garand, que se provou superior em quase todos os aspectos táticos relevantes para o combate nesse teatro. A experiência direta no campo de batalha do Pacífico, onde o combate era uma mistura implacável de calor, umidade e violência extrema, revelava as verdadeiras capacidades de cada arma. Para o fuzileiro naval americano armado com o M1 Garand, a interação com seu fuzil era uma fonte de confiança em meio ao caos. Em meio à areia vulcânica preta, que muitas vezes grudava no ferrolho e nos mecanismos das armas, a robustez do Garand era testada e comprovada. O fuzileiro aprendia a confiar na sua construção sólida e na sua capacidade de operar mesmo em condições adversas. O ato de recarregar era um ritual mecânico e eficiente. O clique seco e inconfundível do clip and block, sendo enfiado no compartimento da arma, sinalizava a prontidão para mais 8 disparos. Este som, embora por vezes mitificado, era, para o soldado, a certeza de que o poder de fogo estava renovado. Ao tocar o gatilho, o fuzileiro sentia o recuo firme e controlável do Garand. Este recuo, resultado da potente munição 30-06 Springfield, era uma força que o atirador aprendia a dominar, permitindo disparos precisos e a capacidade de rapidamente realinhar o alvo para um segundo tiro, se necessário. A consequência mais imediata e decisiva era a observação do alvo no chão, frequentemente com um único disparo. Essa capacidade de neutralizar um inimigo de forma decisiva com um único projétil não apenas aumentava a eficácia individual do fuzileiro, mas também tinha um impacto psicológico significativo. Para o soldado americano, isso reforçava a crença na superioridade de seu armamento. Para o inimigo, representava uma ameaça letal e imediata, que exigia uma resposta tática e psicológica. A confiança na arma traduzia-se em uma maior agressividade e determinação no avanço. Em um contraste marcante, a experiência com a submetralhadora japonesa Type 100 era fundamentalmente diferente e, muitas vezes, frustrante. Embora projetada para o fogo rápido, a Type 100 cuspia seus projéteis 8BB-22mm Nambu de forma leve e curta, com um efeito limitado à distância. O soldado japonês que empunhava a Type 100 sentia um recuo menos pronunciado do que o do Garand, mas essa leveza não se traduzia em controle ou eficácia. Pelo contrário, a combinação da munição de baixa energia com uma cadência de tiro, que era difícil de gerenciar em fogo automático, resultava em uma dispersão significativa dos projéteis. Em rajadas, a arma tendia a levantar, e mesmo a curtas distâncias, a precisão era comprometida. A frustração era um fator constante. Um soldado japonês podia disparar uma rajada de tiros contra um alvo a 100 metros, ou até menos, e observar que os projéteis não causavam o impacto desejado. A falta de poder de parada do cartucho 8BB-22mm Nambu significava que, mesmo quando um alvo era atingido, ele poderia não ser imediatamente incapacitado, exigindo múltiplos disparos para alcançar o mesmo efeito que um único tiro do Garand. Essa realidade limitava a Type 100 a um papel muito específico: o combate a distâncias extremamente curtas, onde o volume de fogo, mesmo que impreciso, pudesse ter algum efeito supressivo. Contudo, fora desse cenário restrito, a arma se mostrava inadequada para as exigências multifacetadas do combate no Pacífico. As consequências dessas diferenças sensoriais e de desempenho eram profundas no campo de batalha. A capacidade do M1 Garand de derrubar um alvo com um disparo era uma vantagem tática crucial em qualquer tipo de confronto, desde a tomada de bunkers até a defesa contra cargas banzai. Em um ambiente onde o contato era frequentemente repentino e brutal, ter uma arma que entregava um poder de incapacitação imediato era uma questão de vida ou morte. Em contraste, a falta de poder de parada da Type 100 forçava os soldados japoneses a se aproximarem ainda mais do inimigo, ou a depender de táticas de assalto em massa para superar a desvantagem de poder de fogo, muitas vezes a um custo humano altíssimo. A superioridade do M1 Garand em alcance e energia permitia aos fuzileiros americanos
engajar o inimigo a distâncias que a Type 100 simplesmente não podia alcançar com eficácia. Enquanto um Marine podia abrir fogo contra uma patrulha japonesa a 300 ou 400 metros, os soldados japoneses armados com a Type 100 precisavam esperar até que o inimigo estivesse a menos de 100 metros para ter alguma chance de causar dano significativo. Essa disparidade de alcance ditava as táticas de engajamento, permitindo que as forças americanas dominassem os tiroteios de média distância e controlassem as abordagens, forçando os japoneses a se exporem ao avançar. A energia superior do Marse 3006 também garantia que os projéteis do Garand pudessem penetrar folhagens densas ou coberturas leves, mantendo sua letalidade, enquanto os projéteis da Type 100 eram facilmente desviados ou perdiam energia rapidamente. O impacto na moral e nas táticas de ambos os lados era inegável. A superioridade do Garand reforçava a moral dos Marines, que avançavam com a confiança de que sua arma era capaz de superar a resistência inimiga. Essa confiança permitia táticas mais agressivas e eficazes, pois os fuzileiros sabiam que seu poder de fogo individual era um trunfo. Eles podiam suprimir posições inimigas com precisão, cobrir o avanço de seus companheiros e manter o ímpeto ofensivo. Por outro lado, a Type 100 não inspirava a mesma confiança. Os soldados japoneses, cientes das limitações de sua submetralhadora, eram frequentemente compelidos a compensar a desvantagem tecnológica com bravura e táticas que priorizavam o combate corpo a corpo, onde as deficiências de alcance e poder de parada seriam menos evidentes. A experiência sensorial e o desempenho balístico de cada arma no campo de batalha não eram meros detalhes técnicos, eles eram fatores determinantes que moldavam as realidades do combate, a moral dos soldados e, em última instância, o curso das batalhas no Pacífico. Ao longo deste documentário, o questionamento central, obsoleto para quem, guiou nossa análise sobre o armamento no teatro de operações do Pacífico. Confrontamos a percepção de modernidade com a realidade brutal do campo de batalha, e as evidências apresentadas confirmam que o M1 Garand superou em muito a modernidade teórica da submetralhadora Type 100 no calor do combate. O Garand, com sua concepção robusta e seu calibre 3006 Springfield, demonstrou ser a ferramenta mais eficaz para as forças americanas, enquanto a Type 100, apesar de seu design contemporâneo de submetralhadora, falhou em entregar o desempenho necessário. A superioridade do M1 Garand não era uma questão de preferência, mas de performance comprovada. Seu poder de parada derivado da munição 3006 era capaz de neutralizar um combatente inimigo com um único disparo, uma vantagem crucial em confrontos diretos e contra as táticas de assalto japonesas. A capacidade semiautomática do Garand permitia que cada fuzileiro mantivesse um volume de fogo significativamente maior do que os fuzis de ação por ferrolho, sem sacrificar a precisão. Além disso, seu alcance e energia superiores permitiam aos Marines engajar alvos a distâncias que a Type 100 simplesmente não podia alcançar com eficácia, ditando os termos dos tiroteios e controlando as abordagens inimigas. A confiabilidade do Garand, mesmo nas condições mais adversas de areia, lama e umidade, garantiu que a arma estivesse sempre pronta para o combate. Em contraste, a Type 100, embora fosse uma submetralhadora de fogo automático, era severamente limitada por sua munição 8x20 mm Nambu de baixo poder de parada. Essa deficiência significava que múltiplos disparos eram frequentemente necessários para incapacitar um alvo, desperdiçando munição e expondo o atirador. A dificuldade de controlar sua cadência de tiro em fogo automático comprometia a precisão, tornando-a ineficaz além de distâncias muito curtas. A falta de alcance e energia da Type 100 colocava os soldados japoneses em uma desvantagem tática significativa, forçando-os a se aproximar perigosamente do inimigo, que estava armado com fuzis de maior alcance e poder. A baixa produção da Type 100, com apenas dezenas de milhares de unidades fabricadas, também limitou seu impacto geral no campo de batalha,
em comparação com os milhões de Garands que equiparam as forças americanas. A consequência direta e inegável dessa disparidade de armamento foi que o poder de parada e a precisão do M1 Garand deram aos Marines uma vantagem decisiva em cada crista, em cada praia e em cada rede de trincheiras conquistada no Pacífico. Foi um fator determinante para o avanço aliado através de ilhas fortificadas e selvas densas, permitindo que as tropas americanas superassem a tenaz resistência japonesa. A capacidade de dominar o inimigo em termos de poder de fogo individual e coletivo traduziu-se em vitórias táticas que, somadas, alteraram o curso da guerra no Pacífico. Este cenário de guerra brutal e implacável no Pacífico nos oferece uma definição clara e pragmática de modernidade no contexto militar. Modernidade, como o M1 Garand demonstrou, não é primariamente sobre características teóricas ou cadência de tiro elevada no papel. É, acima de tudo, sobre entregar desempenho consistente, confiabilidade inabalável e poder de fogo decisivo no campo de batalha, sob as condições mais extremas. O Garand entregou tudo isso, provando que a verdadeira inovação reside na eficácia prática e na capacidade de uma arma de cumprir sua missão principal, capacitar o soldado a lutar e sobreviver. O legado do M1 Garand é, portanto, o de uma arma que redefiniu o fuzil de infantaria. Ele não apenas armou as forças americanas na Segunda Guerra Mundial, mas também influenciou gerações de designs de fuzis subsequentes. O Garand o fez com uma assinatura americana, caracterizada pela engenharia robusta, pela funcionalidade prática e pela priorização do poder de fogo individual do soldado. Sua história é um testemunho de que nem sempre o mais avançado em termos de design, ou o que possui a maior cadência de tiro, é o mais eficiente na realidade brutal da guerra. O M1 Garand cravou seu lugar na história como um dos fuzis de batalha mais eficazes de todos os tempos. Uma ferramenta que, por sua confiabilidade e poder, se tornou um símbolo de vitória e um exemplo duradouro da verdadeira natureza da inovação militar. Sua presença no campo de batalha do Pacífico foi um divisor de águas, e sua lição sobre a verdadeira modernidade permanece relevante para as Forças Armadas de hoje.